Sangue de Cristo Jesus que nos comprou na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui glorificando esse santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez agradecendo a todos. Ontem foi uma bênção, né? No meu celular hoje só os pastores, né? Mandando mensagem dizendo: pastor, foi top, né? Muita bênção de Deus, né? Queremos saber a história aí do Aíco Alfredo Nascimento. Não se preocupe, nós vamos passar, né, irmã Neia? Pelas outras congregações aí, vocês vão conhecer Aíco Alfredo Nascimento, que Deus tem feito história no nosso meio, né? É muita bênção de Deus. Ainda tem muito que Deus irá fazer aqui nessa igreja. Como disse o pastor, eu comecei lá embaixo, naquela esquina, tocando um violão, sozinho, né? Tocando o violão, adorando ao nome santo de Jesus. E a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Manéia começou lá comigo. Eliene veio, depois viajou para o Pará, fez lá uma pós-graduação, voltou, parece, não sei o que aconteceu, né? Num violão, tocando, exaltando o nome santo do Senhor. Depois meus filhos foram crescendo e Deus derramou a graça que Ele reparte com os seus santos para a edificação da igreja, né? E a missionária cantando, que essa voz dela rouca, né? Era eu e ela cantando. E ela cantava. E ela dizia para mim: mas eu não sei cantar, tu fica mandando eu cantar, eu não sei. Disse: mas vamos tentar assim mesmo. Aí a gente vai, e ela foi adorando o nome santo do Senhor. São 6 anos pastoreando essa igreja, juntos, ao troncos e barrancos não, porque para mim servir a Deus é motivo de prazer. Ainda que tenha dificuldade, para mim é um prazer ter dificuldade no reino de Deus. Amém? Assim como Paulo, assim como Pedro disse: me alegro no sofrimento, porque para mim é motivo de alegria servir a Jesus, porque se estou sofrendo é porque Jesus está comigo, né? Então ele se alegrava no sofrimento que nós passamos, e todos nós passamos nessa fase de sofrimento, de alegria, e isso sempre vai continuar na vida do crente. O crente nasceu para vencer. Tem sofrimento, tem batalha, tem guerra, mas o Senhor nos garante a vitória. E 6 anos, como eu disse, no violão. Depois Israel, esse menino aqui que estava tocando guitarra, agora está tocando teclado, começou a tocar a guitarra, né? Começou a tocar o violão. Foi um mistério de Deus, né? Tive um sonho com meu filho, eu ensinava a ele as posições do dedo no violão. Aí eu passei para ele, de lá para diante Deus tomou conta, e até hoje ele está aqui tocando e glorificando o nome santo do Senhor. Depois veio o outro pequeno tocando também o teclado. Deus usou ele grandemente, né? Passei também só o básico que eu sabia, aí ele foi caminhando também para a glória de Deus, e hoje tocando teclado. Os demais que foram se achegando à minha casa, assim como essa menina que está aqui, né? Tem que fazer alguma coisa para Deus, né? Está na nossa casa, tem que adorar a Deus. Hoje ela está aqui adorando a Deus na dança, porque nós somos aqueles que incentivam e que incendeiam um coração cheio do Espírito Santo, para que os outros que estejam ao nosso redor também possam fazer a obra de Deus, né? E chegamos nessa luta até que Deus enviou aí a bênção, né? O nome da bênção era o pastor Raiginei, que conversando conosco, né? Chamando na conversa, aí fechamos aí o negócio da igreja, e Deus nos abençoou e alegrou o coração muito mais. Uma igreja, irmão, viva, é uma igreja que sonha, né, irmão? A irmã Néia está aí conosco. E quando eu estava lá embaixo, ela chegava e dizia assim: pastor, quando a gente vai comprar o nosso terreno, vamos assar o frango e vamos comprar um terreno para a igreja, né? Era o Berg chegava, esse menino aqui, Francinildo, que chegou depois, e esse aí, pastor, como é que a gente vai fazer? Aí eles começavam a ver um terreno e diziam assim: eu vi um terreno ali.
Porque a igreja que sonha junto é a igreja que tem um planejamento, é a igreja que cresce, é a igreja que desenvolve. E em oração eu disse: Senhor, o povo quer um local para adorar, né? O povo quer algo próprio para que eles possam adorar e buscar a Deus. Até que Deus enviou aí o pastor Raginei. E Deus enviou o pastor Cristiano e disse, ainda um mês antes, né? Ele veio em Manaus, é de Santa Catarina, se me falha a memória, por aí. Estava em Manaus, é da ICO de Santa Catarina. E quando ele chegou, ele disse: Deus está dizendo que esse espaço é muito grande e Ele está preparando algo maior para vocês. Se glória a Deus, né? E Deus nos fez chegar até aqui pela sua graça e misericórdia. Foi porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e Ele cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo. Deixe de dar um recado e já profetizado sobre a sua vida. Se você quiser, levante a sua mão e receba. Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando da sua casa e da sua família. E nós chegamos aqui, encontramos aqui mais um povo lindo que adora a Deus junto conosco, né? Esse povo que já estava aqui, pastor Evandro, missionária do Ciclade, a nossa irmã Terezinha, a irmã França, que foi um prazer enorme conhecê-los, irmã Madalena, nosso irmão Emerson e os demais que estavam aqui. O Henrique, que está ali também, já estava aqui. Eu estou alegre de ver ele hoje novamente, e o nosso coração se alegra. Irmão Valéria, irmão Ricardo, nós encontramos esse povo, né, maravilhoso, que adora a Deus, né, irmã Silvia? Conosco, a irmã Silvia passou a cantar comigo também, e ela sai, canta, né? E glória a Deus, e assim, vai para cima, vai para baixo. Pastor, o senhor não para de não, vamos para cima, vamos para baixo, vamos para ali, vamos para cá, e Deus vai abençoando. Amém, irmãos? A obra de Deus não para. Pois agregando aí o nosso irmão Marinho, glória a Deus, sua família, foi muita bênção de Deus, né? Eliana, Eliene, Rails, né? Momento da pandemia, todo mundo lutando ali. Dizia ela para mim no momento da pandemia: pastor, todo mundo já pegou, não tem mais para onde correr não, vai pegar todo mundo e a gente vai. Eu disse: deve ser mesmo, que a gente está aqui todo mundo unido, todo mundo alegre e vivo para exaltar o nome santo do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo capítulo 18. Salmos capítulo 18. Salmos 18. Salmos 18. Glória a Deus. O Senhor é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso escudo, o nosso baluarte, o Deus presente na hora da angústia. A quem temerei, disse o salmista, né? Se o Senhor é conosco, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Todos encontraram aí, irmãos? Que povo abençoado, né? Povo de escola dominical, né? Não dá nem 2 minutos e todo mundo já... Glória a Deus, que bênção, né? Salmo 18 diz assim a palavra do Senhor: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de ser louvado, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do céu me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença. Aos seus
ouvidos. Solte aí, Senhor Jesus. Pai, fala conosco. Assim como diz o Salmo, Tu és o meu escudo, o meu baluarte, o meu rochedo, em quem me refugio. A igreja, Pai, é Tua, Senhor. Fala conosco, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Derrama da Tua graça sem medida sobre nós. Abre os nossos ouvidos e faz-nos contemplar, Senhor, a Tua beleza, a bondade e a misericórdia a qual o Senhor Tu tem derramado sobre a nossa vida. Por isso, Deus, fala conosco, enche-nos de fé, de força, do Teu amor, para que tenhamos, Pai querido, força a cada dia para lutar e vencer os nossos inimigos e permanecer de pé. Deus, nós também fazemos um pedido nessa hora, porque clamamos a Ti, somos Teus filhos. Essas regiões, Pai querido, que estão ao nosso redor, elas não pertencem a Satanás. Nós, Pai querido, como igreja, declaramos o Teu nome, Pai querido, sobre as regiões celestiais e que estão ao nosso redor. Pai, todo empecilho, Pai querido, toda palavra, toda armadilha, toda palavra lançada, Senhor, Pai querido, quebra ela, joga por terra, desfaz, Senhor, toda obra do inimigo feita, Senhor, Deus poderoso, na encruzilhada, toda obra feita, Pai querido, Deus, em cemitério, em macumbaria, Deus, Tu és o Deus poderoso para quebrar e para desfazer. Não vale encantamento contra aqueles a qual Tu escolheste como filho. Deus, Tu derruba, Pai querido, todo laço e todo embaraço de Satanás. Assim, Pai querido, nos lava com Teu sangue. Que a nossa casa, Pai, e a casa de cada um, Senhor, que aqui está, seja guardada pelo Teu anjo poderoso. Deus poderoso, seja alcançado, Deus, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Por isso, abra os céus e essas regiões celestiais sejam tomadas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e pela Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Glória a Deus. O Salmo 18 é um salmo de libertação, é um salmo de livramento, é uma oração, é um salmo grande, contém 50 versículos, e no decorrer desses versículos nós vamos ver uma trajetória de um homem que foi escolhido segundo o coração de Deus, chamado Davi. Davi escreve os salmos quando ele está exatamente cantando, quando Deus deu livramento a ele dos seus inimigos e das mãos de Saul. Então ele entrou a esse salmo: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador. Imagine Davi, um menino que nasceu atrás das malhadas, né? Que vivia por trás da malhada do seu pai, a qual não tinha esperança, não tinha nem, né, algo ou um sonho, talvez tivesse os seus sonhos, mas a qual foi esquecido quando o profeta Samuel foi convidado a ir por Deus à casa de Jessé. E quando chega lá naquela mesa do banquete, como vocês veem no Salmo 23, e no decorrer do livro de Crônicas, né, a qual Jessé faz passar os seus filhos, e Samuel encontra ali aqueles filhos bonitos, altos, fortes, mas Deus não os escolheu. Davi não estava na mesa, e Samuel perguntou: mas ainda tem algum dos teus filhos aqui para passar? E Samuel, Jessé disse: tem, e mandou chamar. O nome dele era Davi. Que mesmo que você seja esquecido, mesmo que você esteja fazendo algo que você muitas vezes acha que não é merecedor, ou que você poderia ter algo melhor, eu quero dizer que Deus tem olhado para você, Deus tem olhado para a sua vida, Deus sabe o que você tem em seu coração, um coração de adorador, um coração que busca a Deus, coração que adora e que exalta o nome do Senhor. Então esse menino, que depois que virá rei, né,
o seu pai continua fazendo o seu serviço, dizendo: você pode ter sido um rei agora, mas você precisa servir. Porque como Jesus, no capítulo 13 de João, ensinou os seus discípulos, e no decorrer da sua trajetória, ensinando os seus discípulos, disse: em um caminho, aonde os discípulos vinham debatendo um com o outro, dizendo: quem será o maior entre nós? Será que é Pedro, porque Pedro é o mais velho entre nós? Será que o maior é João, porque João é mais próximo de Jesus? Quando Jesus chega à beira do caminho, e como ele já sabia tudo o que havia acontecido sobre o assunto, ele pega uma criança, bota ao meio e diz: aquele que for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. E aquele que quiser ser o maior, seja o que sirva a todos. Então, no caminho da exaltação, no caminho em que Deus vai te honrar, no caminho em que Deus vai fazer você se alegrar, no caminho que você sonha ser um grande pregador, ser um grande líder, no caminho que você sonha ser um grande ministro de Deus, deixa eu te dizer uma coisa: nesse caminho Deus vai te ensinar primeiro a servir. Enquanto você não aprender a servir, Deus não te exaltará. Enquanto você não aprender a engolir as suas insinuâncias, aquilo que você acha e você pode fazer, aquilo que você acha que você é melhor, aquilo que você acha que você pode alcançar porque você tem, você não chegará até lá. Porque Jesus, ele primeiro nos ensina a servir de coração, para poder exaltar o seu servo. Porque quem não sabe servir, não está pronto para liderar. Quem não sabe servir, não está pronto para exercer algo na casa de Deus. Porque quem quer exercer algo na casa de Deus, só pode exercer através de serviço. Então, nessa história, nós vamos encontrar o Davi que aprendeu a servir. E aprendeu a servir debaixo de perseguição, debaixo de problema, debaixo de dificuldade, debaixo de uma perseguição. Porque Davi, quando foi escolhido rei, e após ter entrado no palácio com Saul, porque Saul estava com o espírito mau, né? E Davi chegava com a sua harpa e tocava, então os espíritos maus saíam. E depois viu Saul que Davi era um homem de guerra, e quando ele saía à guerra, todas as suas pelejas tinham êxito. Cresceu no coração de Saul aquela inveja. Então ele começou a ter ciúme de Davi. Alguém que não tem um rei, não tem exército, alguém que não tem empregado, alguém que não é patrão, André, tem um rei enciumado com alguém que nem sequer tem um poder para combater com ele. O que é isso? É o poder de Deus revelado àqueles que são fracos, a qual o nosso Deus faz forte. É a palavra a qual Paulo lança em Coríntios, dizendo: ele pega aqueles que não são para confundir os que são, ele pega os fracos para confundir os fortes. Mas ele ainda vai muito mais além, diz: ele pega as coisas desprezíveis e desprezadas do mundo para fazer confundir a mente daqueles que dizem que são, mas o Senhor é poderoso para fazer essas coisas. Ele pega Davi, que não é nada, que não é rei, não tem exército, e Saul, que é rei, tem exército, tem riqueza, fica ciumado com Davi. É uma perseguição desleal, né? Como pode um menino ruivo combater um rei? Não tem força para isso. Até a família dele não era, até a própria, você ter uma ideia, até a própria família não estava nem junto com ele, né? E no dia da guerra de Golias, nós encontramos alguém como Samar,
como os irmãos de Davi olhando para ele dizendo: menino, tu é presunçoso, eu sei que tu veio aqui porque tu quer espionar, eu sei que tu veio aqui porque tu é, né, dizendo o nosso rumo, tu é fofoqueiro, tu vem aqui ver alguma coisa. Até os irmãos dele não eram com ele. Imagina, dentro de uma casa dessa, um rei agora está com ciúme de um menino. A diferença da nossa vida não está simplesmente naquilo que somos ou que temos, na nossa força, mas no Espírito de Deus que se move em nossas vidas, no Espírito de Deus que nos levanta para executar o trabalho a qual Ele entregou às nossas mãos, na força a qual é dada através do Espírito Santo para exercer a vontade de Deus nessa terra. Davi é perseguido e durante muito tempo nós vamos encontrar no livro de Samuel Davi se refugiando numa caverna chamada Caverna de Adulão, porque o rei estava perseguindo aquele menino. E a pergunta é: para onde ele iria? Para onde ele poderia correr? Então ele entra naquela caverna, mas se refugia numa caverna de Adulão, porque o rei está perseguindo ele. Ele não tem arma, ele não tem um exército, ele não tem como combater aquele rei. Mas existe algo que nós precisamos entender: existe a mão de Deus que está guardando Davi, dizendo: não te toca, ainda que seja rei, não vai te tocar, ainda que seja governador, não tocará na tua vida, ainda que tenha poder, mas eu sou o Senhor e te guardarei debaixo das minhas asas, e tu estarás seguro, não te tocará, não fará mal a você. Davi está correndo de alguém que pode matar ele, mas infelizmente para Saul, a mão de Deus está sobre Davi. Ele corre para a caverna de Adulão, e aqui está a essência dessa liderança. Você que não sabe, a história de Davi vai se começar nessa caverna, e lá ele encontra 400 homens. Como diz a história, ele encontra 400 galerosos naquela caverna. A Bíblia diz que estavam lá os amargurados de espírito, os endividados, concluindo para nós na nossa tradução, os briguentos, os fraudulentos, aquele que gostava de mentir, aquele que gostava de uma confusão, estava tudo lá dentro. E Davi vai chegar lá, vai entrar naquela caverna, vai conversar com aqueles homens, e a Bíblia diz que ele vai liderar aqueles homens. Imagine só, você liderando esse cidadão, hein? Jesus amado, é muita oração, não é não? Muita oração, muito jejum. Tem que ser ungido de Deus para liderar um povo desse, né? 400 briguentos, 400 pessoas confuseiros, né? Ali. E Davi chega lá e vai liderar. Mas para você que não sabe, esses homens vão se tornar os valentes de Davi. Esses homens que com uma mão adestrada para a peleja derrubavam exércitos, porque Deus nos capacitou para treinar, para levantar exércitos. Deus nos capacitou como crente para treinar e levantar pessoas combatentes, para que a gente possa derrotar as muralhas do inimigo, desfazer as estratégias de Satanás e proclamar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens se tornaram destros de Davi, um fugitivo, né? Aquele que foge. Por isso ele diz assim: os inimigos que eram mais fortes. Nessa história nós vamos encontrar na beira Saul perseguindo ferrenhamente a vida de Davi. Saul perseguindo a Davi a ponto da vida de Davi se tornar uma vida afligida, né? Porque a perseguição, ela torna um coração aflito, angustiado. Vivia pelos montes, por muitas vezes guardando animais com aqueles homens e fazendo muitas vezes algo que não devia pelos montes, porque estava fugindo de um rei chamado Saul.
Mas Deus guardava a vida desse jovem chamado Davi. Que ainda que pareça para você na sua vida nesse momento não ter saída, existe um Deus que está te guardando. Ainda que haja um problema que pareça para você que não tem solução, nesse problema existe um Deus que está com você e te guardando durante o caminho. Porque Deus nos ensina a servir no momento mais apertado, no momento mais difícil, mais angustiante da nossa vida. Deus muitas vezes vai nos levar ao extremo para que a gente possa aprender a servir ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Porque servir no momento de facilidade é muito bom. Servir a Deus no momento em que está tudo dando certo é muito bom. A dificuldade é agora, quando vir a perseguição, será que você permanece? Quando vir a angústia, será que você continua? Quando a aflição bater, será que você ainda serve a Deus? Quando o problema te confrontar ou te afrontar, a pergunta é: será que tu continuará servindo a Deus ou você vai mudar a sua palavra? Porque tem gente que só serve a Deus quando está tudo dando certo. Está tudo dando certo, eu vou lá adorar a Deus, né? Agora eu vou lá na igreja glorificar a Deus. Parabéns, irmãos. É bom nós oferecermos culto de gratidão. Mas eu quero ver você ser que nem Davi, que no momento da angústia continua adorando a Deus. Que no momento da perseguição, será que você é alguém que olha e diz assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, será que tu existe mesmo? E se tu existe, aonde tu está? Será que o teu pensamento muda no momento da angústia? Ou tu é servo até no momento da angústia? Aprender a servir a Deus, a colocar o seu coração de fato e de verdade na presença do Senhor para servi-lo, é aprender a servir em todas as circunstâncias. Porque nós queremos sim servir a Deus no momento da alegria. Nós queremos sim servir a Deus no momento que está tudo dando certo. Mas Deus prova o nosso coração de dizendo: vamos lá, vamos ser perseguido por Saul, para ver se na perseguição tu vai continuar adorando a Deus. A ponto de Davi de fato olhar e dizer: laços de mortes me cercaram. Um momento de angústia no coração, prestes a morrer, ele continuou servindo a Deus, continuou buscando a Deus, continuou adorando. Essa oração vem do momento aonde ele viu a sua perseguição, e depois de ser livre, viu a sua história contemplando, viu momentos que passaram, viu problemas acontecerem, viu momentos aonde sua vida passou por um fio, a qual Saul estava prestes a lhe matar, mas Deus lhe deu o livramento. Viu momentos da sua vida aonde a sua vida estava prestes a ser ceifada, mas o Deus de Jacó cobriu ele com a sua mão poderosa e o livrou dos laços da morte. Livrou dos laços do inimigo, livrou do céu, livrou do inferno, tirou ele dessa amargura. Hoje ele está glorificando a Deus, mas ele está contando a história dizendo: laços de morte me cercaram, angústia, destruição me surpreenderam, aflições, tudo isso na nossa trajetória como crente. Sim ou não? Tudo isso acontece na nossa trajetória como crente. Tudo isso acontece diante de uma história em que nós queremos que seja, e nós a planejamos, botamos no papel, que não é errado nós planejarmos, mas sai do decurso e nós dizemos assim: Senhor, não foi isso que planejei. Mas não é o teu planejamento, é o planejamento de Deus para a tua vida. E nesse planejamento algo dá errado, algo foge do controle. Porque muitas vezes nós pensamos, depois de ser ungido, vai dar tudo. Não vai não.
né? Agora eu fui ungido. Como diz o hino, agora é só vitória. Não é não. Você foi ungido, Deus te escolheu. Existe promessa sobre a sua vida? Sim, pastor. Então se prepare, porque Deus vai afiar a flecha, poli-la para lançar ao alvo. Ele vai primeiro pegar a flecha, tirar, raspar, polir, para poder lançar ao alvo. Ele apenas escolheu a flecha é você. Mas essa flecha precisa ser polida, precisa ser tratada. Essa flecha precisa ser afiada para depois ser lançada ao alvo. Porque se ela não for tratada, ela não alcançará o seu alvo. Então Deus vai primeiro tratar para poder lançar no alvo que Ele deseja. Aqui vem um tratamento de Deus para a nossa vida. Nesse tratamento tem planejamentos nossos que são frustrados. Nesse tratamento tem sonhos nossos que Deus diz não é para você. Porque o homem faz os seus planejamentos, mas a resposta certa vem do Senhor. Senhor, era isso que eu queria, mas a pergunta é: por que tu ainda não leu Provérbios capítulo 3 e disse: reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas? No momento de errado, será que você não reconhece dizendo: Senhor, aonde eu preciso abrir os meus olhos, aonde eu preciso ser tratado? Será que não é na paciência que Deus está dizendo tu precisa ser polido? Será que não é no momento em que você precisa ter mais o domínio para que você possa ser polido? Deus vai tratar o seu caráter, Deus vai tratar a sua vida, vai polir para que você possa de fato viver a vontade de Deus, senão você vai estragar tudo. Se Ele lhe der agora, você estraga tudo, porque você não sabe passar, e no momento que você passar, você abandona tudo. Aí você vai viver de história. Era para ser um homem de Deus, era para ser uma mulher de Deus, era para ser alguém de excelência. E por que não foi? Porque não se colocou no tratamento de Deus, porque não aceitou o tratamento de Deus para a sua vida, porque não alcançou, porque não aceitou trabalhar e o tratar de Deus. Então era para ser, porque não é, porque não aceita o tratar, não aceita o polimento de Deus, não aceita Deus fazer a sua obra. Pelo contrário, quer planejar, chegar com Deus e negociar o seu planejamento. Senhor, estou apresentando aqui o meu sonho, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito e desse jeito. Vai ser assim, assim para cá, assim para ali, né? Eu quero que faça assim, assim para cá. Vou fazer uma faculdade virada, mas fazer a pós-graduação, vou fazer tudo. E Deus te deu um recado: Deus tem tudo isso para você, receba em nome de Jesus. Mas deixa eu te dar outro recado: joelho no chão, e Jesus, é esse o caminho? Porque se não for o caminho, você vai 1 ano, 2 anos, e você vai ser interrompido. E por que eu vou ser interrompido, pastor? Porque um dia você disse na adoração, como nós estávamos aqui no embalo, chorando, né? Dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida para ti, Senhor, a minha vida é tua. Aí Jesus diz assim: rapaz, será? É, Senhor, a minha vida é tua, eu entrego em tuas mãos. Aí tu faz o teu planejamento, aí Jesus vai lá, embarga esse planejamento aí. Por quê? Porque o planejamento não é dele. Ele disse que a vida dele é minha. Agora quem comanda a vida dele sou eu. E não é esse o planejamento que eu tenho para a vida dele. É nesse momento que Deus começa a polir a nossa vida, para que a gente possa entender o projeto e o plano de Deus.
É nesse momento que começa essa história, a história onde será perseguido, a história onde dará errado, a história onde muitas vezes laços de morte vão secar, angústias, aflições virão, mas o Senhor está planejando, polindo, guardando, livrando, porque existe uma promessa, existe um planejamento, existe uma história a ser cumprida, e a tua história não está na tua mão, a tua história está na mão de Deus. É por isso que Ele está polindo. Parece que vai morrer, mas não vai. Parece que vai perecer, mas o Senhor guarda. Parece que não vai dar certo, parece na sua visão que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando em você e ao seu redor. Ainda que pareça que não é verdade, Ele está aplanando o caminho, endireitando vereda, está colocando pessoas, tirando pessoas, levantando, derrubando, aplanando os montes para que você possa caminhar, mas você não vai enxergar, você não vai reconhecer, porque só quem faz é Deus. A história que está na mão de Deus, a história de Davi, irmãos. Samuel chega à casa de Jessé e unge Davi, mas olha a história de Davi. Deus dá um sonho a José, mas olha a história de José. Deus te dá um planejamento, Deus te dá sobre ti uma promessa, Deus derramou sobre a sua vida, mas a pergunta é: o que precisa ser tratado em você para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? Você acha que Ele não vai tratar? E o que mais me interessa ainda é que a gente se alegra, sabe com o quê? Com promessas grandes sobre a nossa vida. Sim ou não? Sim ou não? Então fique com o recado e anote na sua mente: a quem muito é dado, muito é cobrado. Ah, pastor, a promessa é grande, então se prepare para a cobrança. Se a promessa é grande, precisa ser cobrado. Pastor, a promessa é grande sobre a minha vida, mas eu não quero ser cobrado. Então não existe promessa sobre você. Você trava no seu planejamento, você trava na sua promessa, porque você tem até fé, mas não obedece. Você até ora, mas não obedece. Você até quer, você tem capacidade, tem dom, mas não obedece. Te tira do rumo, te tira do propósito. Por quê? Porque quem muito é dado, muito também será cobrado. Eu quero uma promessa sobre a minha vida, pastor. Então você precisa aprender a ser cobrado. Você precisa aprender a viver debaixo da obediência e da graça de Deus. Quem mais interrompe as nossas promessas, Francinildo, não é aquele que te perturba no teu caminho. Quem mais nos interrompe na nossa promessa somos nós mesmos, que não conseguimos lidar com a situação no caminho. Somos nós. Somos nós que não sabemos lidar com o problema que está no meio do caminho da promessa. Nós não sabemos lidar, mas é um projeto de Deus, é um planejamento de Deus para tratar a tua vida, para tratar o teu coração, para que mais tarde tu não possa sair da promessa. Então você não consegue lidar e lá mesmo você para. Você não consegue. Para ser maior, era para chegar mais longe, mas ainda não chegou. Por quê? Porque não se coloca debaixo da obediência à promessa. Orar e obedecer. Não, você vai orar e não obedece. Aí a promessa não se cumpre. Dobra o joelho. Senhor, cadê a promessa? Aí Deus olha para a terra e diz: e cadê a obediência? Irmão, promessa só se cumpre debaixo de obediência. Só se cumpre quando Deus trabalha na nossa vida, no nosso caráter, para a gente aprender a lidar com isso. Imagine, diante de tudo isso, a perseguição que Davi passou com Saul.
Irmão, Saul largava tudo que ele tinha missionário. Se quero matar Davi, vou perseguir Davi. Davi disse: eu não tenho nada, pelo amor de Deus. Eu não tenho mais casa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nem de dormir. E esse cidadão ainda continua me perseguindo. Quando chega no dia em que Saul está de frente com Davi, Davi grita de dentro da caverna dizendo: meu Senhor, como é que tu persegue um cão morto? O que foi que eu te fiz? Davi grita: o que foi que eu te fiz? Aonde que eu errei? Aonde que eu desobedeci? Aonde foi que tu me lançou um propósito, uma missão, e eu não cumpri? Porque tu me persegue como um cão morto, eu não tenho mais para onde ir. Aí Saul, naquele momento de remorso, diz: Davi, meu filho, é tu? Mas depois o diabo entra na vida dele de novo para perseguir o cidadão. E aí? Se Davi não passa por essa circunstância, ele não vira rei em Hebrom. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Davi foi muito perseguido. Davi recebeu muito livramento. Agora imagine, mané, se ele vira rei e o coração dele não é tratado. Quantas pessoas ele não tinha matado? Você quer matar todo mundo que te persegue? Será que você não fica com raiva quando alguém discorda com você? Será que a sua vida não vira uma angústia quando alguém não concorda com você? Será que tu, na tua vida, imagine se Deus te entrega algo maior, filho, tu ia angustiar e perseguir a vida de todo mundo, tu ia angustiar e ferir a vida de todo mundo. Sabe por quê? Porque você não sabe receber ainda, você ainda não foi tratado. Davi foi tratado na perseguição para entender que ele não poderia fazer aquilo que aconteceu com ele. Se Davi não é tratado no momento que ele sobe o reino, manda matar todo mundo. Todo mundo que perseguiu, decepa na espada. Se daí é você que não é tratado, e quem não concorda com você, você manda decepar. Sai, mata. Aí depois ora: eu tenho uma promessa muito grande na minha vida. Só ainda não foi tratado, mas tem uma promessa grande. Só ainda não foi moldado, mas tem uma promessa grande. Você quer chegar lá como? Davi teve a oportunidade, mas a oportunidade, pastor Evandro, ao vivo e a cores, de matar Saul. Ele estava dentro da caverna, Francinildo, porque não tinha mais aonde morar. Porque onde ele fosse morar, Saul ia lá, perseguia ele para matar ele. Para te ter uma ideia, Davi teve que levar a sua família para se abrigar junto com os filisteus. Sabe por quê? Porque Saul perseguiu a sua família. Foi tão perseguido que ele pegou a família dele e disse assim: fica com eles aqui, só guarda eles para mim, porque senão o rei vai matar, e o problema está em mim, eu não quero que eles morram. Isso é uma liderança, está aqui eu cuido deles, eu não quero que eles morram, está aqui, que fiquem por minha conta. De repente ele está dentro de uma caverna porque não tem onde dormir. Chega lá Saul na beira da caverna, tudo escuro. Aí, irmãos, deixa eu te dizer um recado. Aqui vem aqueles que dizem são crentes, mas não são. Aqui vem aqueles que se dizem são crentes, mas ainda não estão convertidos o coração de verdade, irmão Marinho. E que você, se não for crente de verdade, você vai achar que é promessa de Deus sobre a sua vida. Na hora que Saul entra na caverna, Davi está lá. Aqueles 400 olham para ele, irmã Terezinha, e diz assim: o Senhor entregou o teu inimigo na tua mão, Davi.
Está na hora de matar Saul. Olha aí ele na tua frente. Ah, irmão, se fosse um crente, né? Eita glória! É verdade, agora é a hora da minha vitória. Davi parou e disse: epa, não. Você já viu o crente assim, né? O inimigo dele cai, ele tá vendo? Parece até o crente macumbeiro, né? A querer o mal dos outros é horrível. A salvação não quer, mas o mal. Porque os 400 ainda não eram convertidos direito, irmão Marinho. Estavam no processo de discipulado. E no processo de discipulado o menino é, né, frenético, acha que tudo é de Deus. Tudo é de Deus que está falando, tudo é. Aí Davi diz assim: isso não é a voz de Deus não, filho, isso é a voz de Satanás. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Foi Deus que levantou ele. E se foi Deus que levantou, Deus que tire ele de lá. Ele é poderoso para tirar ele de lá. Mas será que nós, né, olharemos dizendo: é Deus mesmo, para levar e trazer até aqui é Deus mesmo, vamos logo acabar e aniquilar isso? Não, irmãos. Guarde o nosso coração de um dia exercer o mal. Eu quero dizer um recado para você que é crente hoje aqui, e que hoje você possa anotar e receber no seu coração. Aí com Alfredo Nascimento, nós estamos aqui para abençoar e não para amaldiçoar. Você é bênção de Deus. A sua casa é bênção de Deus. A sua boca é bênção de Deus. A sua mão é bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus, e você veio para abençoar e não para amaldiçoar. Você veio para decretar a bênção sobre aqueles que estão ao seu redor. Você veio para declarar libertação. Você veio para declarar a bênção de Deus e não para amaldiçoar. Davi passa por todo esse processo, mas ele passa de fato, como diz o texto, orando. Na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia eu, Davi, clamei ao Senhor. E qual era a angústia de Davi? A angústia de Davi era: as cordas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do inferno, do céu me envolveram, os laços de mortes me alcançaram. Na minha aflição eu clamei ao Senhor. Na minha aflição eu gritei por socorro ao meu Deus, e Ele ouviu a minha voz. Sabe o que é laço de destruição? Davi certo dia está em uma cidade chamada Keila, refugiado. E quando ele volta de uma guerra, ele percebe que a cidade foi sitiada. Levaram suas mulheres, levaram seus filhos, e os 400 chegam com ele, olham para Davi e diz assim: rapaz, bicho, eu acho que tu tá amaldiçoado, né? Vamos se levantar e vamos apedrejar Davi. Davi olha e diz assim: eu? Vocês ainda querem me matar depois de toda essa angústia? Já levaram tudo que eu tenho, agora até vocês querem me matar, né? Ele pega a estola sacerdotal, cobre e vai orar a Deus. Vai clamar ao Senhor. Davi é um homem que passa em um momento e um filho chamado Absalão, bonito, forte, preparado para ser rei. O próprio filho planeja a morte do seu pai.
Absalão quer usurpar o reino de Davi, e nessa usurpação, Davi vai fugir, ele vai se unir com Aitofel, vai armar um plano para matar o seu pai, Davi. O general de guerra olha para Davi e diz: tu quer que eu mate Absalão? Ele disse: não, não mata o jovem não. Nessa situação, o que você faz? Qual é o momento da sua vida em que você coloca o seu coração e a sua alma diante de Deus? Qual é a resposta que você está esperando do céu? Qual é a situação que tu tem passado? O Senhor tem um planejamento hoje para a tua história. Só que hoje você precisa aprender a andar nesse processo, em oração, em clamor, em batalhas, em aflições, servindo e adorando a Deus. No final, o salmista, o próprio Davi escreve: das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas e me livrou do meu inimigo, que era mais poderoso do que eu, era mais forte do que eu. Eles me atacaram no dia da minha desgraça. Ele já estava acabado, mas mesmo assim estavam atacando ele. Mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me, porque me quer o bem. Jesus quer o teu bem. E hoje Ele está dando livramento sobre a tua vida. Hoje Ele está derramando livramento sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre a tua casa. Hoje Ele está dando livramento hoje sobre a tua casa. O Senhor está estendendo a sua mão sobre os teus filhos, entregando livramento sobre a tua história. Versículo 20, Davi está dizendo assim: em nenhum desses momentos eu agi com injustiça. Olha para mim. Davi está dizendo assim: Deus me tratou conforme a minha justiça. As minhas mãos não fizeram injustiça. Pastor, depois de ser perseguido, o homem ainda foi capaz de não fazer o que era para ele fazer por causa das emoções. Foi. Ele disse: as minhas mãos não praticaram a injustiça. Mesmo que me injustiçaram, eu não agi com injustiça. Mesmo que me caluniaram, eu não agi conforme a calúnia. Foi o que Davi falou. Deus me tratou conforme a minha justiça. Sabe por quê? Ah, pastor, mas está no Velho Testamento. Não. Novo Testamento diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E o Evangelho significa a justiça de Deus sobre a nossa vida, a prática da justiça, a prática da verdade. E a justiça muitas vezes dói, mas precisa ser aplicado. Davi disse: eu não agi com a calúnia de conformidade com o que recebi, pelo contrário. Não agi com impiedade para que eles foram ímpios contra mim, pelo contrário, afastando-me. Sabe o que é mais interessante? É que ele diz assim: a pureza das minhas mãos me recompensou Deus, pois segui os seus caminhos, não agi como ímpio, afastando-me de Deus. Versículo 21, ele está dizendo assim: ainda que tudo isso tenha me causado, eu não agi como ímpio, eu não me afastei de Deus.
Ainda que todas essas aflições vieram sobre mim, eu não agi como ímpio, eu não me afastei de Deus. Ainda que eu fui perseguido injustamente, eu não agi como ímpio e eu não me afastei de Deus. Ainda que me machucaram, eu não agi como ímpio e eu não me afastei de Deus. Ainda que me caluniaram, falaram mentiras contra mim, eu não agi como ímpio e não me afastei de Deus. Davi está dizendo, depois de tudo isso, eu não agi como ímpio, eu também não me afastei de Deus. Eu continuei. Guardando a tua palavra. Versículo 22. E guardei-me de praticar o mal. O que você acha? Quantos nessa situação o coração não deseja praticar o mal? Sim ou não? Nós somos seres humanos, não é verdade? Eu não estou aqui dizendo para você que Davi não sentiu o desejo. O que ele está dizendo é que ele não praticou. Porque quando nós somos injustiçados, o nosso coração, o nosso desejo é agir com vingança, sim ou não? Escute uma coisa, o nosso coração não é agir com justiça. O nosso coração é desejo de agir com vingança. E não confunda vingança com justiça, porque vingança é quando você quer dar o troco. Vingança é quando você quer ver o outro perecer pela causa que aconteceu com você. Isso é vingança. Justiça não tem nada a ver com isso. Davi não está dizendo que ele não sentiu o desejo de praticar. Ele está dizendo que eu não pratiquei em conformidade com o que eles fizeram comigo. Talvez você tenha sentido o desejo de fazer e de dar o troco, mas Davi está dizendo não. Eu não agi com esse desejo. Eu pude até ter sentido essa vontade no meu coração de dizer, eu vou logo matar esse miserável. Não. Ele não agiu conforme o que ele recebeu. Pelo contrário, ele disse, guardei-me de praticar o mal. Então o Senhor guardou a vida de Davi. O Senhor susteve a vida de Davi. E o Senhor deu vitória àqueles que conhecem o seu nome. Fica de pé. Deixa eu te dar um recado. Você pode estar perguntando se Deus tem uma promessa e um planejamento para a minha vida, porque agora, nesse momento, está dando algo errado. E o meu recado é para você, que Deus está tratando primeiro em você, porque você precisa ser tratado. O problema é que nós somos crentes que não olham para si e nem se enxerga no espelho. Nós somos pessoas que diversamente estão olhando para os outros e dizendo, os outros precisam ser curados, fulano de tal precisa ser assim, está desse jeito, está desse jeito. Ah, porque fulano de tal é que precisa, né? Como se você não precisasse de nada. Deixa eu te dar um recado. Quem precisa é você. Você que precisa ser tratado. O planejamento de Deus não começa por fora, começa por dentro. E está começando na sua vida. É trabalhando na sua vida. Está entrando no seu coração, curando as suas mazelas, lhe sustentando, lhe fazendo uma pessoa melhor, para que você possa sim seguir o caminho de Deus de fato e de verdade. É um trabalhar na tua vida. E nesse trabalhar, pastor, é difícil, é doloroso. Eu sinto laços de morte me cercar. Eu sinto a confusão querer envolver. Eu sinto eu me desequilibrar. Eu sinto a raiva, eu sinto a ira. Nesse planejamento, nesse projeto, Senhor, é difícil para a minha vida. O Senhor está guardando a tua vida. O Senhor está guardando a tua história. Nenhum mal te tocará. Aguenta mais um pouquinho, porque o Senhor está guardando você.
Ah, pastor, mas eu não estou aguentando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele te guardará. Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele te sustentará. Entrega a tua história a Deus, acalma o teu coração, confia no Senhor de todo o teu coração e o mais Ele fará. Se abrigue hoje no esconderijo do Altíssimo. Se abrigue hoje sobre a sombra do Onipotente, porque o Senhor hoje está quebrando laços de morte, laços da escuridão, laços de angústia, laços do medo, laços de ansiedade. O Senhor hoje está quebrando sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre a tua família, e Ele te guardará nesse processo, Ele te guardará nessa caminhada. Ele vai trabalhar na tua vida, Ele vai trabalhar na tua história, e quando tu pensar que tu está perecendo, Ele está te guardando. Quando tu pensar que tu está se defiando, quando tu pensar que tu já está acabado, Ele te exaltará. O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Oh, à disposição para viver o reino de Deus. Existe sim, na aflição vai ter, mas vai te guardar. A Bíblia diz que o justo passa por caminho de aflição, mas Deus os livra de